E aí, pessoal, tudo bem? Professor Fabrício. Terceiro e último vídeo sobre estatística, muito rápido, mas vamos falar um pouquinho sobre as medidas de dispersão. Como nós vimos, até agora nós estudamos as medidas de tendência central, que são a média, a mediana e a moda. As medidas de dispersão, elas se relacionam com a média, a aritmética simples. No caso, eu vou explicar para vocês o que significa cada coisa. Por exemplo, nós temos o desvio. O que é o desvio? Olha que interessante. Lembra quando eu falei sobre os gráficos? O desvio nada mais é do que a diferença entre os valores e a média. Ou seja, como nós podemos ver aqui, o valor nós colocamos como xi, por quê? Nós temos x1, x2, x3, são vários valores dentro de um conjunto de dados. E todos, um por um, você vai fazer a subtração da média. Então, por exemplo, sua média é 10 e você tem o valor 11. 11 menos 10, 15 menos 10, 20 menos 10. E você vai somar todos. Isso que é interessante aqui, esse símbolo aqui, ele se chama somatória. Ou seja, tudo que tiver dentro dele você precisa somar. Tendo o desvio, nós também temos o desvio médio. O que é o desvio médio? Você vai ter o valor menos o valor da média. Então, repara que esse símbolo aqui, onde nós temos esse traço em cima do x, é x médio, tudo bem? Então, decora. Isso aí não tem como. É o jeito que se chama. Então, o x com um traço em cima é o x médio, tudo bem? E o que isso vai nos trazer? Se você olhar no vídeo anterior, você vai ver que esse aqui é o x médio. E o que nós precisamos fazer é a mesma coisa. Porém, nesse primeiro caso do desvio, nós podemos ter valores negativos. No caso do desvio médio, nós não podemos ter valores negativos. Então, nós trabalhamos apenas com valores absolutos. Ou seja, o módulo vai fazer o quê? Se você tiver um valor negativo, ele vira positivo. Você vai somar todos eles. Olha que interessante. Você vai somar todas essas diferenças e dividir pelo número de termos. Interessante, interessante. Temos a variância, olha que legal. Então, essa diferença, repara que agora a gente vai trabalhar mais com a diferença e não com os valores. Essa diferença é elevado ao quadrado, dividido pelo número de termos. Novamente, você vai somar todos eles e dividir por n. Tudo bem? Por fim, nós temos o desvio padrão, que é simplesmente você pegar o valor dessa variância e tirar a raiz quadrada dela. Afinal, ela está ao quadrado aqui. Mas o que é interessante, você não tira a raiz de cada termo. Você soma todos primeiro para depois tirar a raiz, tudo bem? Nós veremos alguns exemplos mais para frente. Então, imagina que um rapaz acompanhou o preço do saco de arroz de 5 quilos em 2015. E ele, não vou colocar meses, porque isso não nos preocupa nesse momento. E ele obteve esses valores, 10, 12, 15, 13, 18, 19 e de repente caiu para 11. São valores fictícios. Como que nós calculamos a média desses valores? Lembrando, basta somar cada um desses valores e dividir pelo número de termos. Então, nós somamos todos, deu 98. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termos, 98 dividido por 7, 14. Então, nós temos um valor médio de 14. Então, nós vamos calcular os desvios. Lembrando, o desvio não precisa, pode ser positivo e negativo. O desvio médio não, o desvio médio só pode ser positivo. Então, 10 menos 14, menos 4. 12 menos 14, menos 2. 15 menos 14, 1. E nós vemos que nós temos aqui uma gama de números negativos e positivos. Mas o mais interessante é que se nós somarmos todos os desvios, né, positivos e negativos, ele fica igual a zero. Como eu falei, a média, você vai ter a mesma quantidade de valores acima, você vai ter abaixo também. Então, um cancela o outro. Já no desvio médio não, né? Porque o desvio médio ele vai estar em módulo. Então, o que tiver negativo aqui vai passar positivo. Você vai somar todos eles e dividir pelo número de termos. Nesse caso, nós obtivemos que o desvio médio é 2,85, mais ou menos 2,86. O que significa que aproximadamente para cima e para baixo, né, em relação à média, esses valores variaram mais ou menos 3, né? Ou 3 para cima ou 3 para baixo. Mais ou menos, né? Porque nós temos aqui valores que variaram mais e valores que variaram menos. Mas isso é uma média da variação. E nós temos a variância. A variância você vai fazer a mesma coisa,
só que elevando cada um ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, todos viram positivos, então não precisa se preocupar com o sinal. E o interessante é que você vai ter valores relativamente bem altos aqui, né? E com isso você vai ter uma variância média, né? Porque precisamos dividir pelo número de termos de 10,286. Não se preocupa muito com esse valor. O importante é você fazer a raiz desse valor, que daí vai para 3,207. O que isso significa? Por que se utiliza o desvio médio ou o desvio padrão? O desvio médio é um pouco menos preciso que o desvio padrão. Então, quando você quer algo mais robusto, você utiliza o desvio padrão e aí você acaba tendo uma margem um pouquinho maior de acerto. Tudo bem? Por isso ele é um pouquinho maior. Repara que realmente os nossos valores eles têm uma tendência a passar um pouco dessa variação de 3. O 19, por exemplo, teve uma variação de 5. Ou, né, o 11 está dentro. Acho que provavelmente o único que esteve bastante distante disso foi o valor 19, certo? Então, é um dos cuidados que nós precisamos ter. E olha que legal, né? Fazendo um resumo, o desvio ele vai ser o quão longe ou quão perto os seus dados estão em relação à média. Por isso, eles são tão importantes na hora que você vai analisar dados. Tudo bem? Eles nos dão uma ideia que ajuda a gente a prever se no próximo mês pode ter uma queda muito drástica ou se no próximo mês a tendência é ele ficar estável. Esses valores nos ajudam nesse sentido. E lembrando, quanto mais dados você tiver, mais precisos vão ser seus cálculos. E é isso. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa sua curtida, que isso ajuda muito, tá bom? Um grande abraço para vocês.